Sua que o som me seria cortado, presidente. Eu queria saudar todos e todas e pedir desculpas. A versão impressa do relatório está chegando, mas nós promovemos e eu pedi para antecipar a minha vinda à tribuna para que possa justamente esclarecer quaisquer dúvidas dos parlamentares que não conseguiram acompanhar a elaboração do relatório que nós fizemos abertamente ali atrás. E gostaria, presidente, apenas de registrar os pontos que nós solucionamos pela manhã, que geraram o conflito na noite de ontem. Primeiro, dizer que eu vejo que hoje é um dia histórico para a Câmara dos Deputados, pela atuação de duas frentes parlamentares que nós temos, igualmente organizadas e igualmente combativas, com parlamentares muito respeitados, que é a nossa frente evangélica, coordenada pelo deputado João Campos, e da frente parlamentar coordenada pelo deputado Jean Willis. Nós, pela primeira vez, produzimos um acordo que garante os direitos para a comunidade LGBT, mas que garante a liberdade de credo tão aclamada e exigida por esses setores dentro do Congresso Nacional. Então, eu gostaria de agradecer profundamente, não tenho palavras para agradecer o esforço dos dois lados, de cada deputado, o deputado Vitor Paulo, os dois deputados pastores Ronaldo, o deputado Jean Willis, deputada Érica Cocai, deputada Tereza Surita, deputada Jandira, que foram incansáveis na construção dessa virada de página. Nós viramos uma página. A página da intolerância recíproca foi virada para a página da construção coletiva de novos direitos para a juventude brasileira. Nós também resolvemos temas relacionados ao Sistema Nacional de Juventude. Agradeço a contribuição dos deputados Glauber e do deputado Domingos Neto, meu presidente da Frente Parlamentar da Juventude, que junto com o Conselho Nacional e com as diversas entidades representativas fizeram com que nós superássemos problemas de redação nesse texto. Nós contamos com a contribuição das bancadas do PSDB e dos democratas no que diz respeito ao tema da educação integral e a valiosa contribuição da deputada Mara Gabrilli na formulação das políticas para os jovens com deficiência, e também do coletivo da Casa, das bancadas do PTB, do PR, do PMDB, a do Partido dos Trabalhadores já tinha um acúmulo muito grande, porque o deputado Reginaldo relatou antes de mim, nos temas do dos direitos ao financiamento estudantil e ao transporte escolar. O tema do transporte público no Brasil é um grande desafio. Nós sabemos que hoje as planilhas de custos cobram, né, de quem paga a passagem o direito ao uso daqueles que não têm possibilidade. Então, nós conseguimos chegar a uma redação que garante o direito, mas que joga a responsabilização para legislações específicas. Então, dito isso, gostaria a liderança do governo deve estar trazendo e distribuindo o relatório a todos os senhores líderes. Gostaria de abrir para os questionamentos, dizendo que vejo esse relatório como uma vitória coletiva dos diversos segmentos que se organizam nessa casa, todos eles entendendo a dimensão, o papel da juventude brasileira para o desenvolvimento nacional. Pois não, deputado? Deputada Manuela Dávila, eu gostaria também, em nome da bancada do PSDB, cumprimentar a Vossa Excelência, que foi a relatora do projeto. Eu acho que é um avanço extraordinário, não é? Essa aprovação que nós esperamos seja feita hoje. Existem ainda algumas dúvidas pequenas, uma boa parte já foi esclarecida por Vossa Excelência para a bancada do PSDB, mas existe um caso aqui que eu acho que Vossa Excelência poderia nos orientar. O capítulo 5º, onde fala das eleições para o Conselho da Juventude, aqui diz o seguinte: o processo, artigo 45, o processo eleitoral para a escolha de membros do Conselho de Juventude será estabelecido em lei estadual, distrital ou municipal, de acordo com o seguinte. Aí estabelece as regras. Nós reformulamos toda a parte das eleições do Conselho, garantindo apenas o essencial, que sejam regulamentadas por legislações específicas, nacional, acho que é a sua consulta. Se Vossa Excelência me permite só concluir. Então, o que me parece aqui? Que só está garantido a eleição para o Conselho estadual e municipal, e não do federal. Seria importante que Vossa Excelência
explicitasse que depende também, ou melhor, que do Conselho a nível federal também se submeterá à eleição. Eu acho que é democrático, é importante que a gente tenha a nível municipal, estadual e nacional Vossa também. Excelência está certa, eu apenas gostaria de esclarecer que, além disso, nós fizemos um ajuste garantindo que as legislações sejam localizadas. Eu estou, inclusive, sem o texto na minha própria mão, mas o trabalho foi tão intenso que tenho de memória, garantindo apenas que o critério da paridade seja respeitado, porque essa é uma luta da sociedade civil, que todos os conselhos tenham pelo menos 50% de representatividade da sociedade, que é o que garante que, de fato, não sejam órgãos do Executivo, mas sejam espaços de formulação de políticas. Pois é, para nós é muito importante que seja garantida a eleição a nível nacional também, no Conselho a nível nacional. Uma outra questão, deputada Manuela Dávila, é a questão colocada, que aí não foi possível a convergência de um debate com Vossa Excelência, mas nós já apresentamos uma proposta de destaque também, que é o artigo 22 do substitutivo, quando fala da política de atenção à saúde do jovem. Neste caso, deputado Manuela Dávila, no parágrafo, ou melhor, no item 8º do artigo 22, nós temos aqui a proibição da propaganda de bebidas com qualquer teor alcoólico. É importante preservar esse texto na proposta pelo seguinte: Vossa Excelência tem conhecimento, eu sou relator de uma comissão especial que discute a questão do excesso de bebida alcoólica hoje no país, especialmente para a juventude, para menores de 18 anos. Existe aí um movimento amplo na sociedade brasileira, não é, para que a gente possa começar a atuar fortemente num problema sério de saúde pública hoje, especialmente para a juventude, que é o excesso de bebida alcoólica. Portanto, eu entendo fundamental a manutenção do inciso 8º do artigo 22 dessa proposta. Seria muito importante que Vossa Excelência mantivesse isso. Apenas para lhe esclarecer, não é que nós não chegamos a um acordo, nós não conseguimos tempo para conversar sobre esse item, nós dois enquanto parlamentares. Eu mantive esse item, o que eu fiz foi ajustar a redação dele, ao invés de usar o termo proibição para restrição, porque nós temos que caracterizar, né, num regulamento o que é a restrição dessa venda, dessa propaganda, né, porque nós não podemos proibir, por exemplo, a rotulagem. O rótulo é uma forma de propaganda na bebida alcoólica, né? Então eu entendo a sua preocupação, mas a proibição não regulamentada poderia gerar esse tipo de disputa. Então a restrição, para depois nós, no momento oportuno, no espaço oportuno, que não é o Estatuto, garantirmos a caracterização dessa restrição. Apenas lhe uso o exemplo da rotulagem, porque rotulagem é uma parte da propaganda. Como comunicadora, eu sei disso, acredito que Vossa Excelência também saiba. Deputada Manuela Dávila, eu me permito discordar de Vossa Excelência. Eu entendo que, nesse caso, haverá de ser uma proibição específica, até porque não é possível a gente imaginar um evento com jovens, uma manifestação de jovens, um patrocínio com jovens, através da presença da bebida alcoólica. Isso é realmente algo que vai na direção contrária de tudo aquilo que nós estamos trabalhando e construindo na nossa comissão. Acordo com relação a isso, e eu acredito que a comissão, a sua comissão, chegará a um bom termo dessa regulamentação. Quando nós restringimos, nós estamos nos deixando claro que essa propaganda não pode acontecer de qualquer forma, deputado. Agora, eu não tenho como, no Estatuto da Juventude, ou seja, eu não estou legislando especificamente sobre venda de bebidas alcoólicas no Brasil. Eu estou legislando sobre os direitos da juventude brasileira, né? E sobre o Sistema Nacional de Juventude, sobre suas responsabilidades. O que nós fazemos? Nós vinculamos ao tema da juventude essa restrição. Então, a minha parte foi feita. Eu peço que a sua comissão, e eu serei sua parceira, né? Sou parceira de que nós tenhamos uma nova legislação relacionada à propaganda no nosso país, nesse sentido da veiculação, mas lhe peço que a sua comissão produza essa especificação, porque não cabe no Estatuto da Juventude a superação de todos os dilemas relacionados à venda e ao consumo abusivo de álcool no nosso país. Eu vou apenas dizer à deputada Manuela Dávila, vou aguardar a redação da proposta. Nesse caso há uma divergência, nós vamos ter que resolver isso, mas de qualquer maneira nós esperaremos para fazer a leitura do relatório, a fim de que tenhamos condições de aquilatar se a nova redação contempla essa posição da bancada do PSDB, especialmente desse deputado. Eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: nós temos exatamente 40 minutos
para votar esta matéria. Volto a dizer, se nós não votarmos esta matéria agora com os acordos que foram feitos, ela não volta mais à pauta neste ano. Então, não adianta nós queremos botar todos os detalhes do mundo, todas as mudanças, todas as transformações, nós não vamos conseguir fazer isso numa matéria tão complexa como essa, deputado Vanderlei Macris. Então, quero fazer um apelo a Vossa Excelência, nós somos solidários, parceiros, às questões que Vossa Excelência coloca, mas não cabe num estatuto também da juventude, que são diretrizes gerais de atuação, de políticas para a juventude, nós entramos num grau de especificidade tão grande como está sendo proposto aqui. E eu quero ser parceira de Vossa Excelência na condução deste processo nos devidos trâmites legais e regimentais dentro da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu respeito Vossa Excelência, mas não concordo. Se a gente tem mais de 50 artigos, são 60 artigos numa proposta de substitutivo. Se nós estamos para discutir sobre 1 ou 2 pontos apenas, quer dizer, algo que, mas que são fundamentais. De discussão até agora desse tema, Vossa Excelência estava aqui acompanhando, participando. E inclusive, senhor presidente, eu tomei conhecimento apenas neste momento. Não, está há 7 anos discutindo. Não, mas neste momento, da nossa comissão foi o deputado Lobo Neto, do PSDB. Perfeitamente. Vossa Excelência tome as medidas regimentais que tiverem a sua coisa para uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, questão de ordem. Eu peço ao líder Duarte Nogueira que venha ao plenário para nós podermos... Eu estou falando em nome do deputado Duarte Nogueira, como líder, senhor presidente, nesse momento. Pois bem, o texto constava... Esse texto estava presente no substitutivo. Eu tive conhecimento, neste momento, que houve uma mudança nessa proposta. Portanto, só nesse momento eu estou tendo condições de dizer, e não há 7 anos, porque durante 7 anos constava do texto esse artigo, senhor presidente. Então, foi agora que tive conhecimento da alteração do texto. Portanto, só agora poderia efetivamente fazer uma foi incluído por mim na complementação de voto em dezembro do ano passado, esse texto, essa parte. Então, essa era a única parte, junto com 3 outros artigos, que não consta há 7 anos. Mas eu gostaria de fazer o apelo à bancada do PSDB e à Vossa Excelência, dizendo que eu fui relatora por apenas no período de uma legislatura, mas o deputado Lobo Neto presidiu a essa comissão durante as 2 legislaturas em que esse projeto andou. Então, o PSDB foi um dos partidos essenciais para que nós transformássemos essa pauta, não numa pauta da disputa oposição-governo, mas justamente ao contrário, no esforço do parlamento para conseguir produzir uma peça que sistematize e que, portanto, medie, porque nenhum dos lados será vitorioso em tudo, né, mas que seja a mediação da visão que temos sobre a juventude. E eu tenho convicção, deputado Macris, da sua competência em realizar o seu trabalho na sua subcomissão, aperfeiçoando e garantindo que o nosso país avance na legislação com relação às propagandas de bebidas alcoólicas e de outras também, né? Por que não dizer que talvez o açúcar faça outros males tão grandes? Enfim, muitas substâncias produzem mal e são comercializadas e propagandeadas como solução para os nossos problemas e males. Muito obrigado, deputada Manuela. O texto, senhor presidente. Marcelão. Está com a sua liderança. Aliás, está com todos os líderes. O texto já está aqui distribuído e tal. Senhor presidente, eu gostaria de conhecer o texto integralmente. Declaro encerrada... Presidente. Deputado Jovair, pois não, deputado. Tá bom. Eu acho que nós estamos, como Vossa Excelência disse, tem 7 anos que está discutindo. Nós não podemos agora, porque votar hoje, atropelar a votação. Nós queremos votar, o bloco quer votar, inclusive, essa matéria, mas nós queremos ficar bem esclarecido com relação a todas as mudanças que foram feitas. Nós levantamos a questão do artigo 14 e eu queria saber da deputada Manuela como é que ficou o texto, como é que vai ficar o texto exatamente com relação à questão do transporte, porque nós não podemos legislar sobre os municípios brasileiros. Perfeito, deputado Jovair. Vou fazer a leitura do artigo 14. O direito ao programa suplementar de transporte escolar, de que trata o artigo 4º da Lei nº 9.394, de 96, será progressivamente estendido ao jovem estudante de ensino fundamental, médio e superior no campo e na cidade. Parágrafo 1º. Não, parágrafo 2º, porque o primeiro não diz respeito ao transporte. Os benefícios expressos. Não, todos os jovens estudantes na faixa etária compreendida entre 15 e 29 anos têm direito à meia passagem nos transportes intermunicipal e interestadual, conforme a legislação dos estados, do DF e dos municípios. Pois é, ou seja, não há ingerência nenhuma. Mas tem uma questão que nós falamos, quando diz respeito aos estados, você está falando intermunicipal.
quando diz município, as cidades. Sabe. E ficam interestaduais, que diz respeito à federação. Eu acho que tem que acrescentar a questão da federação, porque senão fica liberado para a federação, quer dizer, o Estado brasileiro tem que arcar com isso, fica só os estados e os municípios isentos. Então é importante que acrescente os interestaduais também. Apenas para complementar, que eu não terminei a leitura, o parágrafo 2º, que é outro questionamento seu, os benefícios expressos no caput e no parágrafo serão custeados preferencialmente, ou seja, tira exclusividade com recursos orçamentários específicos extra-tarifários, que é o tema mais crucial da planilha de custo que todos nós que debatemos tarifa nos municípios conhecemos. Eu acolho a sua sugestão, não há nenhum problema de incluir, né, porque na realidade isso já existe em estados limítrofes, quando a universidade, por exemplo, perto da fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as cidades já partilham, né, o valor dos ônibus para os seus estudantes. É apenas uma forma de tentar construir um marco legal para isso, que é um problema que os nossos prefeitos enfrentam, né, por não haver um marco legal que regulamente essa relação entre municípios e entre estados. Mas eu aceito e incluo essa sua sugestão. Ok.